E aí, gente, Hackerman aqui. No vídeo de hoje a gente vai continuar nosso assunto sobre história da inteligência artificial, alguns artigos importantes para fomentar essa área e para realmente ser o que é hoje. Hoje a gente tem a Alexa, hoje tem a Siri, mas antes tinha todas essas coisas que realmente fazem esses programas funcionarem. E aí a inspiração do modelo do John Hopfield. Então a interpretação biológica do modelo nessa questão. Então ele vai falar sobre os neurônios, né? A maioria dos neurônios são capazes de gerar uma ação potencial de treinamento, propagando pulsos de atividade eletroquímica. Nessa questão, o neurônio ele envia informação de forma eletroquímica, né? Então tem atividades metabólicas no seu cérebro e que vão mandar através dos microtubos, segundo a teoria que a gente já viu em outro vídeo, os microtubos que ficam nos dendritos dos neurônios, né? Que essa informação vai fluir através de conexão para conexão, de circuito para circuito, dentro do cérebro. Ela vai falar que quando o potencial, assim, médio, esse average eu acho que a melhor tradução é média, talvez aqui, passa pela membrana, ele fica maior do que o valor normal. Então, aqui só está explicando como funciona as questões eletroquímicas nessa questão da informação passando de lugar para lugar, um neurônio estimulando o outro. A gente chama isso de plasticidade neural, né? Os neurônios eles em velocidades muito rápidas, né? Eu vi alguém citando 25 milissegundos, que vai fazer essa transição de informação. Enfim, eu já vou falar sobre isso, né? E aí, para mostrar um pouco isso daí que ele está falando de uma forma mais, assim, com imagens, que eu gosto de imagens, né? Imagens, elas ensinam, às vezes, mais do que palavras, porque, às vezes, só falando a gente não consegue visualizar as coisas na nossa mente. Então, aqui é um cara de Simon Dennis, que ele fez essa página em 1997, então é um site bem antigo, pelo que parece. E tem uma imagem que vai mostrar um pouco da Hopfield Network, da rede que a gente está estudando aqui, que vai mostrar um pouco da questão do... Aí negócio que, esses attractors que provavelmente eu não explicou direito o que significa isso. O que eu consigo entender melhor as trajetórias relacionadas à velocidade da informação, mas enfim, essas bolinhas seriam os neurônios e a informação fluindo de um para o outro nesse sentido. E aí, essa parte importante, lembra daquele T e J que a gente viu no outro vídeo? Lembrando que o I são estados de dois neurônios e o J são neurônios conectados a esse estado. Então, ele está dizendo que os neurônios podem estar em estado de zeros e uns, que nem o computador. Provavelmente são uma analogia que ele quer tentar usar no computador. E esse T e J significa um estado de neurônios conectados. E esse símbolo que se chama sigma, gente, para quem não sabe, essa letra grega, ela se chama sigma e ela significa soma. Então, ela é a soma de todos os parâmetros de neurônios conectados que podem ser zeros e uns. Enfim, espero que tenha sido simples de entender. Então, isso daqui não é complexo, é bem fácil. E aí vai falar sobre uma entrada de um neurônio particular que vem de conexões entre as sinapses neurais, né? Que podem influenciar o potencial da célula. Então, está falando só simplesmente a mesma coisa que a gente viu aqui, né? Então, essa questão de um neurônio se ativar o outro, enfim, mandar pulsos eletroquímicos entre si para mandar informação. Enfim, esse sigma T, I, J, VJ significa uma rede, uma soma da rede de neurônios em estados zeros e uns conectados entre si. Só que o problema aqui é que no cérebro seria um número absurdo, né? Essa soma seria de 2 bilhões. Então imagina a matriz que ia dar esse negócio. Então, é bem simples. Aí vai falar também que T e J representa a efetividade da sinapse, né? Também. E aí ele vai mostrar um gráfico, gráficos são sempre legais,
que é um modelo não linear, né? Então, na parte de cima a gente tem os neurônios, né? No sentido da questão dos estímulos que eles estão recebendo, e a parte de baixo, né? Essa parte para baixo, está falando do potencial eletroquímico, talvez, do, do neurônio. E aí vai falar que, em vez de uma forma linear, que vai crescendo com o tempo, ele tem uma coisa mais com essa curva aqui, ó. Que essa curva. Porque tá vendo esse tracejado? Esse tracejado era o passado e o presente é essa linha que parece um sigmoide, né? Parece uma linha curva. Então ela sobe devagarzinho, depois ela se estabiliza. Então é nesse sentido, tentando descrever como o neurônio ele manda informação de uma forma gráfica, né? De uma moda não linear. E aí isso daí vai gerar um pré-processamento randômico, né? Então o que é isso daí? Então essa rede de neurônios que podem ser descritas com zeros e uns. E aí esses zeros e uns, gente, é teoria, porque não é assim. Eu tenho certeza que não é assim, é só uma analogia, talvez. Ele vai dizer que se um sistema nervoso que está processando, né, sinais para serem armazenados, né, essa informação pré-processada ia aparecer randômica, assim como códigos sequenciais de DNA têm um caráter randômico. Então, basicamente, está dizendo que o sistema nervoso ele funciona de uma forma randômica. Ele não é uma coisa linear, uma coisa que você consegue calcular de uma forma simples e linear. Porque linear é uma coisa que só cresce. Nesse caso, não é isso. E vai falar que os vetores randômicos de memória podem simular eficientemente informações codificadas, né? Assim como nós podemos representar em nossa ignorância. E é bom que ele tenha falado na nossa ignorância, porque isso aqui é realmente nossa ignorância, porque isso aqui é só uma interpretação científica. Então ele está tentando dizer, está tentando fazer de uma forma intuitiva, não tanto científica, mas embora baseado de uma forma intuitiva bem correta, né? Estamos falando de um biofísico aqui, né? Nesse sentido. Da questão de que a informação no cérebro, que você tem no seu cérebro, é processada randomicamente. Aí você pode dizer, mas como assim processada randomicamente? Não sei. Não sei o que significa isso. Isso daqui é um conceito muito difícil e você não vai achar ninguém que consegue, sabe, deixar algo que dê pra gente entender isso. Mas com certeza a memória ela é armazenada de forma randômica, porque a gente não consegue ver padrões no cérebro relacionados a esse assunto. Enfim, ele vai falar que o sistema que começou a ser de um estado de repente mais específico, ele começa a se evoluir, né, até ficar no modo que deveria. Então, no caso do cérebro, aqui é uma forma intuitiva, gente, não é uma teoria só. Seria, por exemplo, que você vai aprender a andar de bicicleta. Então, você vai lá, vai tentando aprender, o seu cérebro vai armazenar as questões visuais, espaciais, o novo movimento do corpo, a questão do tato, que você vai conseguir meio que ter aquela coisa de você conseguir se equilibrar e tal, que vão ter vários processos muito complexos acontecendo nesse meio. O ser humano é um ser extremamente complexo. Você fazer um robô andar de bicicleta, por exemplo, é um negócio impossível quase. Como o ser humano, da forma que o ser humano anda. Então só para fazer o robô ficar de pé, andar já é difícil. Obstáculos e tal. Então tem vários processos muito complexos nesses movimentos. Embora não pareça. Então, basicamente ele está dizendo que o sistema de memória ele evolve de uma forma randômica, estocástica, embora a gente consiga usar isso de uma forma totalmente boa, né? Então, por mais que seja randômico, a gente consegue usar essas coisas de uma forma normal. Né? E aí vai mostrar uma imagem falando o cálculo de erro, né, na distribuição. A questão aqui, lembra aquele negócio dos estados dos neurônios? Então ele vai calcular o número de erro nos estados dos neurônios. Basicamente tentar descobrir os erros do sistema, né? A correção de erros, né?
E o algoritmo, lembra aquele TIJ? Lembra que o TIJ é um sistema. O I significa os estados de neurônios podem ser zeros e uns, e o J são os neurônios conectados entre si. Então esse TIJ é uma rede de neurônios conectados entre si. Pensa neles como uma matriz de números. Vou mostrar já uma coisa. E esse delta aí, que é esse triângulo, ele vai ser a diferenciação, né? Acho que uma forma melhor é falar o cálculo, né? Relacionado à mudança nessas conexões neurais. Então, o que essa equação ela quer identificar a mudança nos estados das sinapses nessa rede. E aí, esse A eu não lembro o que era, porque eu acho que eu não pus a parte do A. Não pus. Tá no artigo, eu não pus o que significava o A porque ele falava. Mas enfim, esse sigma vai ser a soma relacionada ao cálculo de todos os estados relacionados a esses neurônios. Esse VI e esse VJ são os estados relacionados aos neurônios, né? O I seria nesse primeiro parêntese seria a questão dos neurônios de forma binária, né? E esse J seria a questão da rede em si, né? Enfim, o objetivo dessa equação é calcular, e é o objetivo desse artigo, né? Calcular a diferenciação nos estados dos neurônios na rede para conseguir modificar eles e fazer e aprender. Simples. Você quer fazer o negócio aprender a reconhecer caracteres, a reconstruir uma imagem. E você vai reconstruir calculando a diferença, calculando os erros primeiro, né? Calcular os erros. E aí você ir mudando, modelando esses erros até começar a ficar cada vez mais certinho, bonitinho, você conseguir reconhecer gatos, cachorros usando inteligência artificial. Usando o algoritmo, no caso. E aí eu peguei um slide de alguma aula que alguém deixou no slide share, que vai mostrar isso na prática, né? Então pensa nessa soma aí de neurônios como uma matriz. Essa matriz W seria os neurônios artificiais que seriam que estão nessa matriz. E conforme eu vou mudando os números dessa matriz, eu vou calculando o erro. E conforme eu vou calculando o erro, eu vou meio que mudando as coisas até conseguir aprender a reconhecer padrões. E, gente, isso aqui parece complexo, mas o código disso é muito simples. Você programando isso aqui em TensorFlow é muito simples. Embora a gente vai ver em Matplotlib. Enfim, o resto também não precisa explicar. É só para ter uma visão visual. E aqui outro negócio de um professor Benamun, não sei de que faculdade. E aí ele vai mostrar isso também na prática, né? Então pensa numa rede de neurônios. Então esses neurônios são descritos de forma matriz, né? Então dá pra ver que essa convergência que está falando aqui, que são a questão dos neurônios eles se modelarem entre si, e essa modelação é matemática, de certa forma. De certa forma não, é matemática. Então é basicamente isso. E por fim, a rede do modelo, cada neurônio tem suas propriedades elementares, e cada rede tem uma pequena estrutura, mas enfim, o objetivo era tentar fazer uma forma computacional de conseguir, principalmente, armazenar memórias e remodelar elas, né? Basicamente isso. E aí, uma implementação disso seria implementar isso em chips. E é uma coisa que a gente já está vendo recentemente. Que tem chips que já é falado hoje como computação neuromórfica, que são chips que usam esse tipo de algoritmo para fazer um hardware que consegue ser melhor para fazer inteligência artificial. Então, imagina um hardware que é feito para inteligência artificial. Então, esse é um passo muito grande nesse meio. E aí, o mais legal, na parte de baixo desse parágrafo, é que a sua assincronidade, ele vai dizer,
e processamento paralelo, capacidade de processamento paralelo, poderia prover soluções rápidas para algumas classes especiais de problemas computacionais. Então, basicamente isso, gente, está dizendo que vai ser rápido o negócio. O bagulho vai ser rápido e isso aí pode ser muito bom para jogo, para placa de vídeo, porque a gente vai ter mais velocidade computacional. Então, no futuro, talvez até videogames estejam usando computação neuromórfica de alguma forma, não para a parte de inteligência artificial, mas para resolver problemas computacionais mais rápido e, por fim, processar informações do jogo mais rápido, talvez. E aí tem um artigo aí falando sobre o main register. Então, para quem não sabe, o main register tem tudo a ver com esse artigo, dessa questão de você ter um sistema que consiga um novo transistor da vida, né, que consegue armazenar memória e processamento ao mesmo tempo. Eu já falei sobre isso no canal. E basicamente esse é o esquema da computação neuromórfica, né? Então você vai ter, por exemplo, o chip da IBM True North e da Intel Loihi, que são chips que usam essa tecnologia, usam Hopfield Neural Networks para fazer esse processamento paralelo, para ter essa velocidade de conexão. Então lembra que isso daqui, gente, é muito baseado no nosso cérebro. Ele tem uma inspiração no nosso cérebro e é uma forma de computação muito melhor do que a antiga. Então a gente está, na verdade, passando por um processo de mudança na área da computação. Dos computadores von Neumann, que é os computadores clássicos que a gente tem hoje, para a computação neuromórfica, que é um modelo muito mais baseado no nosso cérebro e que, por design, é mais rápida. Embora não tenha para venda, provavelmente hoje. E aí agora eu vou mostrar isso daqui no código, né, em Python, que eu peguei aqui desse site, Neurodynamics. Então essa parte do código em Matplotlib, né, usando essa library, que é muito relacionado a esse tipo de coisa. Aí nesse caso ele vai criar a rede. É tão simples, né, gente? Algumas linhas já cria a rede. Adicionar padrões randômicos, que lembra que o cérebro, segundo o artigo, ele opera de armazenamento randômico. Então, uma lista de padrões randômicos, uma matriz relacionada a esses padrões randômicos para criar uma rede. Deixa eu mostrar isso aqui de novo. Nessa questão aqui de criar uma rede que vai se automodelando matematicamente. Vamos voltar para lá. Basicamente essa parte do meio que vai fazer isso. E ali a questão ali é guardar esses padrões. Então essa rede aqui, ela vai aprender com os padrões de uma imagem, por exemplo, e tentar reconstruir essa imagem. E aí a criação, acho que a parte que importa aqui é da parte de reconstrução da imagem, né? Principalmente essa terceira parte é que os estados de padrões eles vão mudar matematicamente para fazer uma reconstrução. E nesse caso dá para ver o resultado, né? Então 6 padrões armazenados nessa rede e ali depois eles sendo replicados, né? Enfim, dá pra ver que está bem diferente do padrão, mas enfim, é basicamente assim que funciona. Era isso. Esse vídeo até demorou mais do que eu pensava, demorou 18 minutos, eu deveria dividir isso em dois, mas enfim. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Até o próximo.